E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Seitosa e hoje, né, num local mais descontraído, né, sentadinha no chão, pra falar do que, gente? De um livro que eu li, que é esse aqui, Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus. E eu vim falar um pouquinho sobre as reflexões que eu tive com ele, sobre a escrita dessa autora. E caso você queira conhecer um pouco mais a autora, recomendo muito esse livro, né? E não só isso, mas a revista Parnasiana, volume 1, tem uma biografia sobre a autora que eu mesma pesquisei, que eu fui atrás. E a revista é 100% gratuita, essa do volume 1, então vou deixar o link aí embaixo para você poder adquirir. Lá eu conto também de outras autoras negras do Brasil. E enfim, como eu já tinha um patamar mais ou menos de quem era a Carolina, ler esse livro aqui foi outro tapão na cara, porque assim, quando a gente pesquisa muito sobre uma autora, a gente meio que cria uma imagem sobre ela, né? Uma fantasia de como ela seria, só porque a gente leu sobre a vida dela. E aqui a gente conhece a pessoa real, porque Casa de Alvenaria, assim como o primeiro livro da Carolina, é um diário mostrando a vida dela. Esse aqui foi após o sucesso do primeiro livro, que é o Quarto de Despejo. Então, nesse aqui a gente vai ter o patamar de o que aconteceu com a Carolina após o sucesso do primeiro livro. Para quem não sabe, o Quarto de Despejo teve mais de 10 mil exemplares em 1960, quando foi vendido, e ela foi a autora com livros mais vendidos daquele ano. Então, assim, gente, foi um marco impressionante. Ela, como autora negra brasileira, não só isso, mas como a vida dela mudou completamente. Mas aí é que tá, né? Tem sempre um porém, e ainda mais se tratando de uma escritora negra, né, gente? No Brasil, sempre tem uns poréns. E a gente vê isso, por exemplo, no caso de Alvenaria. Como eu falei, às vezes a gente tem uma visão de como é um autor, uma autora, só porque a gente leu a biografia dela, vamos dizer assim, fez uma pesquisa sobre ela. Mas aqui a gente tem o relato da própria Carolina. E nessa edição da Companhia das Letras, que é uma edição nova, que tem o prefácio da Conceição Evaristo e da Vera Eunice de Jesus, que é a filha da Carolina, a gente tem um patamar muito maior sobre a Carolina, sobre a escrita dela, porque esse livro tem o texto integral de como a Carolina escrevia. E, gente, foi um livro muito interessante e de várias reflexões para mim, porque assim, eu estava lendo ele no ônibus, indo para o trabalho, né? Sou pessoa assalariada e tal, uso transporte público. E quando eu li ela falando, principalmente, porque a Carolina sempre foi uma mulher, quando eu falo da potência dela, eu falo da potência de como ela se expressava. Ela falava de política de uma maneira muito aberta e principalmente sobre as questões das injustiças, principalmente com a classe trabalhadora, com a classe mais baixa. Ela ficava indignada de por que tantos políticos conseguirem fazer tantas coisas, né, com eles mesmos, sabe, comprar casa, comprar isso, comprar aquilo, e várias pessoas ainda passarem fome, ela questionando o porquê de existirem as favelas, sendo que dava para todo mundo ter moradia em um local com acesso à água, com acesso à comida, né? E que o sonho dela era ter uma casa de alvenaria. Então, assim, gente, eu lia ela e eu ficava refletindo em como 62 anos depois, muita coisa ainda não mudou, muita coisa importante. E claro que a gente teve vários avanços em relação a acesso à moradia, acesso à comida, acesso à água, mas aí é que tá. Ainda não tá para todo mundo. Tem milhões de pessoas ainda passando por necessidades e você vê que nessa época tudo ainda era muito mais difícil. Ela fala também da questão do acesso à escola, sendo que escola pública é somente até o primário. Provavelmente vocês vão ouvir um passarinho agora coisando. E escola pública ainda não é para todo mundo nessa época, né? 1960. E de como para ela é super importante todo mundo ter acesso à educação, todo mundo ter acesso a livros, principalmente. Eu morri de rir que eu me senti conectada com ela, de que ela às vezes preferia comprar livros do que comprar qualquer outra coisa quando ela conseguia dinheiro, né? Porque para quem não sabe, a Carolina era catadora de materiais
Então, ela, com os cadernos ou papéis que ela encontrava, ela escrevia o dia a dia dela, que é esse que é o tema do quarto de despejo, que ela conta a vida dela lá na favela do Canindé, em São Paulo. E a gente tem um reflexo agora de como ela agora tem o sucesso do livro, ela tem dinheiro, tem uma situação estável, ela questiona tudo isso, porque mesmo ela tendo, por exemplo, agora acesso, né, ao dinheiro e tal, ela ainda passa por muitas situações de racismo, porque ela tem que fazer propaganda do livro dela em alguns eventos, né, sociais e tal. Só que esses eventos sociais são o quê? Só com pessoas brancas. Algumas vezes tem sim umas associações negras que estão com ela, não, são convidadas para ir nesses eventos junto com ela. Mas assim, ela mesmo descreve como são as pessoas e você sente que elas não se importam com ela ali. E há várias situações muito desconfortáveis com ela. Por exemplo, ela, na verdade, ainda não tem uma casa, né? Ela consegue uma moradia temporária. E como ela tem 3 filhos pequenos, ela contrata empregadas, né, para poder ajudar ela, porque ela realmente não tem tempo. Ela não fica em casa, ela mesmo reclama de não ter tempo de escrever, e isso deixa ela muito triste. Mas quando ela quando ela contrata essas empregadas, elas sempre reclamam da Carolina, dos filhos dela. Teve até mesmo uma que falou que era errado, que não existia isso de patroa negra e uma empregada branca, que isso era totalmente fora do normal, que não podia existir, que desde que o mundo é mundo isso não era possível. E a Carolina ainda não entende a questão do racismo. Ela sempre acha que às vezes ela fala, sim, é por questão de eu ser negra e tal, mas ela ainda não entende toda essa questão, toda a estruturação preconceituosa em que ela vive. Então, teve situações desconfortáveis, assim, gente, que eu fiquei chocada. Eu tive que destacar pra sei lá, lembrar que também hoje em dia isso não mudou muito. E um dos fatos que ela mais reclama é que o pessoal agora fala que ela é rica e que ela esqueceu de ser uma pessoa pobre. Gente, isso pra mim foi tipo... Por quê? Quando uma pessoa negra consegue um sucesso, uma ascensão social, há sempre questionamento da sociedade. É engraçado que uma pessoa branca nunca é questionada sobre isso. É como se esse potencial dela fosse sempre questionado, como se ela nunca fosse boa o suficiente, inteligente o suficiente. E isso é bem claro durante o livro, porque todo mundo fala a mesma coisa. Fala, ai, que você agora é rica? Ai, agora você não pensa mais nos pobres? E muita gente fica pedindo coisas para ela só porque ela falou de uma situação que é do Brasil inteiro, de questão sobre a favela, sobre pessoas pobres, sobre pessoas que não têm acesso à água, à comida. E aí as pessoas vão atrás dela como se ela fosse para resolver a situação de todo mundo, porque agora ela é rica. E, gente, tem muitas situações que eu fico indignada, tem muita crítica também. Às vezes, teve umas situações que, como a Carolina é ela mesma nos diários dela, algumas vezes, alguns pensamentos delas de época, você fica meio que, nossa, ela tá pensando isso, mas é porque é a época que ela vive. Ela é uma mulher negra dos anos 60. Ela foi criada num ambiente em que, realmente, gente, foi quantos anos após a Lei Áurea? Foi o quê? Acho que foi 80 e poucos anos. Gente, 80 e poucos anos. E não parece que tem muita diferença. Você não vê pessoas negras em ascensão nessa época. É muito difícil ter qualquer tipo de reflexo, de inspiração. Então, a gente tem um grande reflexo de uma época que ainda continua reverberando até hoje. E eu gosto muito que ela sempre fala da questão política, sempre questiona por que existe tanto alto custo de vida,
por que a pessoa pobre não pode ter acesso a uma boa moradia, sendo que tem recursos. Ela vive falando de questão de recursos, de que o Brasil sempre é tão grande, tem tanta coisa aqui que a gente planta, e por que é tão caro exportar nessa época? Ó, pra você ver. Então, fica um questionamento aí para você e fica muito a indicação de ler esse livro e pensar que são 62 anos, tipo a idade do seu avô, da sua mãe, enfim, dependendo da sua faixa etária, e ver o tanto que muita coisa ainda permanece. Então, gente, fica aí essa indicação do livro para vocês. Claro que eu falei mais por cima, eu falei mais do que eu senti com o livro, mas foi uma ótima leitura para falar assim, poxa, tantos anos se passaram, por que algumas coisas ainda não evoluíram? Muita coisa evoluiu sim, a gente teve vários avanços, mas e o resto, que é tão importante, né? Então fica aí a minha indicação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô tentando achar minha fórmula nesse YouTube, gente, de poder conversar e falar sobre livros. O que você não entendeu, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E me falem o que vocês acharam do vídeo, se vocês já conheciam a Carolina. E também deixe indicação de outros livros também para eu poder ler e poder trazer aqui para vocês. Então é isso. Um beijo para vocês e até mais.